boa noite, comunidade Se Amar para Amar, sejam todas bem-vindas. Agora a gravação oficial, né? Dando boas-vindas para vocês. Estou muito feliz de estar com vocês todas aqui. Para você que está ao vivo e para você que vai assistir também gravada no nosso aplicativo. Então vamos aproveitar que o nosso convidado acabou de chegar. Átila, seja bem-vindo. O palco é seu. Que você possa aproveitar essa oportunidade, que as minhas meninas aqui, são mulheres maravilhosas, você não vai ter dúvidas. Agora, que elas gostam de perguntar, meu amigo, prepara, porque cada um aqui ainda está com 50 perguntas preparadas. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas como eu sei que você é um cara, assim, extremamente fora da curva, você vai tirar de letra esse nosso encontro aqui. Então, Deus abençoe seu palco, Deus abençoe seu momento. E, mais uma vez, obrigada por ter recebido meu convite. Eu sei que a sua agenda não é apertada. E por você estar aqui, nós temos nos encontrado, né? Após anos de ex-Itaú, 2 colaboradores do Itaú aqui, ex-Banco Itaú, nós estamos aqui dividindo um palco para autoconhecimento. Não tem coisa melhor, não. Com certeza, Stan. Eu fico até lisonjeado pelo convite. Olha que eu espero atender as expectativas de todos vocês, mas principalmente a minha. Fica à vontade, meu amigo. Deus abençoe, tá? Aqui a casa é sua, fica à vontade. Eu estou muito feliz e orgulhosa da sua história, de você estar aqui, de você estar escrevendo a sua história. Que cada um de nós aqui, Atia, escreve a própria história. A gente não tem só história bonita para contar, não. Nós temos história feia para contar. Mas hoje nós vamos falar só das bonitas, né? Então a gente quer ouvir você, quer que você conte aí pra gente a sua história, os seus recomeços, né? O que fez você tomar a decisão de estar, né, empreendendo, o que fez você chegar até aqui. Fique à vontade. Obrigado, Stan, pelo palco. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tenho certeza que todo mundo são boas investidoras. Estou certo? Noite. Eu tô investindo um cheque especial ultimamente, gastei muito com a cirurgia plástica. Não, Deus me livre. Então, pessoal, só me apresentando, meu nome é Átila Palhares. Eu venho trabalhando mais essa questão da educação financeira, porque já atuo no mercado financeiro já faz 15 anos. E agora, desde 2025 para cá, eu resolvi focar mais na questão da conduta, do comportamento financeiro, por saber que existe muitas pessoas que às vezes ganham, mas não sabem usar o próprio dinheiro. É aquele velho ditado, né? Parece que quando você tenta ganhar, mas ao mesmo tempo você soa, conquista e depois desperdiça. Só que é algo que é seu subconsciente que está tomando proporção, nem é vocês. E quando eu sei que são pessoas especialistas que trabalham, lutam para dar uma dignidade, um conforto melhor para os seus familiares, essa parte da educação financeira ela é pertinente, principalmente quando a gente arruma a casa para depois vocês ir lá e começar. Não sei se alguém já trabalha de forma autônoma, com a questão da precificação, porque as alunas que me procura é mais para falar sobre precificação. Elas querem saber se o preço que elas estão cobrando é festivo, se ela está cobrando abaixo, se está cobrando acima. Só que eu falo, a gente tem que fazer uma coisa escalável, ter propósito antes da gente chegar nesse ponto. Porque não adianta a gente colocar um preço alto, você ganhar uma melhoria, uma rentabilidade, e no final das contas não saber lidar com o seu próprio recurso. Porque hoje em dia a internet está aí globalizada para vocês comprar o tempo todo, Mercado Livre, Shein, são coisas baratas, mas se você colocar na ponta do papel, no final você vê que aquilo ali faz uma grande diferença na vida de vocês. Principalmente que eu falo que o inesperado, ele sempre acontece no momento que a gente nem está aguardando, porque ele não marca nem hora e nem data. Quando ele chega, se você não tem, você tem que virar aquele dinheiro. E você pode ter certeza que o banco ele vai adorar te abraçar nesse momento. Nossa, nós que o diga, né? Empréstimo alto, taxa de juro alto. Uai, deixa eu te fazer Sim. uma pergunta. Quando você diz precificação, você pode explicar um pouquinho melhor sobre essa palavra para nós? Sim, a questão da precificação hoje, ela é muito baseada naquele conceito do que é os custos que eu tenho, tanto diretos, indiretos, aquilo que eu estou investindo e eu preciso recuperar. Porque as pessoas têm muita noção de precificar os seus valores baseado no mercado. Eu concordo que hoje, dependendo da legislação e do ramo de atuação, existe um teto.
Mas eu também concordo que às vezes vocês estão se especializando, buscando conhecimento, investindo cada vez mais. E quanto mais bagagem a pessoa adquire, mais procurada ela se torna. E aí você concorda comigo que quando existe uma alta demanda, ela vai ter que valorizar o seu trabalho, concorda? E aí, Concordo. essa diferença é quando acontece o quê? Que às vezes as pessoas não estão trabalhando para crescer, elas estão trabalhando só para sobreviver. Acaba que não existe opção de escolha. Acaba que quando a pessoa ela não tem uma reserva de emergência, que ela não tem o comprometimento de fazer um investimento, mesmo que seja numa poupança da vida, acaba que quando vir uma pessoa procurar pelo seu serviço, você vai aceitar pelo preço que ele está te dando e não pelo preço que você está ofertando. E aí é um grande dilema. Entendi. Entendi. E aí a época da educação, vocês já tiveram contato com essa questão da educação financeira, já buscaram conhecimento, entenderam como que é o princípio ou não? Podem falar, meninas, vão participar, que eu gosto também da Não, participação, é muito assim, a boa. única vez que eu tive mesmo sobre questão de educação financeira foi dentro do banco, né? Foi a época que eu estava dentro do Itaú. O Itaú ele é muito forte nessa parte, né? De ensinar, de trazer essa consciência. Só porque, assim, na minha cabeça eu pensava assim, gente, como é que eu vou ter educação financeira se eu não tem dinheiro na conta, né? Para mim é o meu pensamento. Aí eu comecei a prestar atenção que às vezes a gente não sabe administrar R$ 100. Então, se eu não sei administrar R$ 100, logo eu entendo que se eu ganhar 1 milhão, 500 mil, 10 mil, a minha disciplina com o dinheiro vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque eu não tenho a minha administração financeira. Eu falo que eu sou uma péssima administradora. Por isso que eu gosto muito de buscar conhecimento desse assunto. Por quê? Porque senão eu não sei. Às vezes eu faço conta demais e gasto energia com o que não precisa. Então eu me sinto um pouco perdida em relação a isso, entendeu? Hoje, como psicanalista, como empreendedora, tem mês que eu tenho carteira cheia de cliente, tem mês que o cliente cancela, que é normal, né? Aí eu me vem a memória, eu penso, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Porque a internet, a água, a energia, o telefone, isso aí não é conta que cancela através da terapia. Essas contas são fixas. Você tá entendendo? Então, isso hoje é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho 41 anos de idade e eu acredito, olhando para mim hoje, que eu preciso melhorar muito em relação à administração de dinheiro. A administração financeira, não do dinheiro, mas a administração financeira. Por quê? Porque se eu não sei administrar R$ 50, eu não vou saber 1.000, nem 10 mil, nem 100 mil, nem 1 milhão. O comportamento financeiro é o mesmo. Entende? Então, o que eu gostaria muito, assim, que você trouxesse esse básico para nós, sabe, Atia? Porque, assim, às vezes é a dor de todas nós, porque o buscar o cliente, a gente sabe o caminho, a gente sabe, às vezes, como ir. Mas quando chega a hora da gente entregar o nosso preço, por exemplo, a gente se perde. A gente se perde porque a gente fica olhando o perfil da outra que tá completo, que é bom, que é não sei o quê, que não sei o quê, e a gente deixa de valorizar o nosso trabalho. Entendeu? Então, se você puder trazer esse ponto para a gente também, que ponto que a gente precisa se valorizar mais, esse ponto de aprender a administrar as nossas despesas pequenas, como que a gente faz, que se tem um controle, se existe uma planilha, como funciona. É até interessante você trazer isso para o centro, porque hoje em dia a gente percebe que as pessoas elas não têm autoconfiança em si. Isso é um fato científico que todo mundo, se for buscar, vai perceber que qualquer pessoa que esteja cobrando inferior ao seu trabalho, você vai querer se igualar simplesmente porque você está perdendo cliente. Mas não é porque você está perdendo, é porque você não está confiando no que você está fazendo. Isso é muito verídico. Eu atuo hoje trabalhando com uma área comercial, com vendedores em si, que eu percebo que essa questão do cliente falar para você que está cobrando, que o vizinho está cobrando mais barato, e você forçar uma venda colocando qualquer custo para fechar aquele negócio, nem sempre vai ser rentável. Porque você tem que olhar se o que você está oferecendo se iguala o do seu concorrente, e às vezes nem sempre. Quando você vai olhar o amigo do lado, nem sempre eles têm as mesmas especializações, o mesmo material, o mesmo conteúdo entregue. Então, às vezes, o cliente em si, ele gosta de usar essas artimanhas para convencer e ganhar. E aí começa aquela prostituição de preço. Ele joga um valor para você,
até a palavra pode ser um pouco esdrúxula, até se você não tem, quem não conhece, a pessoa ela joga ali numa bolsa e aí tenta ganhar o valor menor para ele, para benefício próprio. Mas no final, quem suou acaba perdendo, porque aí vocês começam a capitalizar muito cliente, coloca para dentro e no final das contas o que vai contar é o valor que você tem em conta para pagar suas contas. Se você não tem o suficiente, vai dar baixa autoestima, vocês vão duvidar da sua capacidade de conseguir atrair clientes. E isso é muito real nos dias atuais que eu vejo e noto das pessoas que estão ao meu redor, porque querem fazer de qualquer jeito. E não funciona assim, gente. Eu falo assim, a gente tem que, primeiramente, se conhecer, saber os nossos limites para poder, de fato, precificar da forma correta. E como que a gente precifica? É sabendo tudo que está envolvido. Eu falo, não sei qual é se vocês atuam nessa área de psicanálise, qual que é a direção de atuação de cada uma. Mas vamos olhar pelo fato. Se vocês atendem clientes, se vocês vão arrumar cabelo, vão fazer uma maquiagem, vai parar numa padaria para comer, beber, tudo isso é valor que tem que ser custeado, quem tem que pagar é o cliente. Então tem que ter o rateio disso aí. Se você ficar com todo esse valor no seu bolso, no final das contas, você não vai ter o suficiente para sobreviver. E aí acaba que aí vai ficar aquele velho dilema. Gente, parece que tudo que eu faço não é suficiente. E não é mesmo, porque se a gente for parar para analisar a forma que vocês estão conduzindo, precisa ser corrigido. É igual algumas clientes minhas falam assim, ah, tia, eu já tenho tudo pronto, mas eu não sei o que está acontecendo. E quando a gente vai olhar a fundo, está tudo assim, tudo redondinho, só que a questão é na conduta. É a forma que realmente precisa ser conduzido, que é a questão da autoconfiança. Se a pessoa não tem autoconfiança, qualquer um chega e toma de conta. É igual na sua casa. Se alguém bate para entrar e você não permite essa pessoa, ela não vai acessar. Agora, se alguém quer ajudar e você não permite, o que, que vai acontecer? Você vai viver numa zona de conforto achando que aquilo que você tem é o suficiente. E tudo bem estar com autossuficiência, mas aí você precisa avaliar se o cenário externo ele está conduzindo a vida de vocês financeiramente para vocês viverem de uma forma confortável e dar esse conforto aos seus familiares. Porque o que eu mais noto é a questão das pessoas gritarem, tipo assim, nossa, eu não sei como conduzir. E aí, quando a gente traz isso para a nossa vida pessoal, a questão dos nossos ganhos, é ter, assim, aquela regrinha do 50, 30, 20. O que é esse 50, 30, 20? Cada um divide da forma que acha, porque o contexto ele é isolado. E cada um de vocês conhece a vida de cada um, entendendo que para eu arrumar, eu preciso corrigir. Então, por exemplo, se eu pego 50% dos meus gastos fixos e eu tenho ele aqui pronto, eu tenho 50%, então eu não posso ultrapassar, porque se eu ultrapassar, o que que vai acontecer? Eu vou fechar o mês endividada. E aí tem aquela questão dos 30. Tem gente que fala que os 30 prefere investir os 20 a questão da questão do lazer com a família, investir em livros, cursos. Cada um vai pegar essa fração e vai colocar dentro da sua realidade. Já vi pessoas pegar 50, 10, 10, 10, 10, outros pegar 50, 10, 20, 40, independente da forma que seja. É vocês que vão direcionar o recurso. Hoje eu li um livro do Tiago Brunet que para mim faz todo sentido. Ele disse uma frase que caiu, foi tipo um tapa na minha cara. Ele diz o seguinte: se você deixar o dinheiro dominar você, acaba que você vai ser escravo dele. E o seu servo tem que ser o dinheiro e não o seu senhor. Então a gente precisa tirar esse papel, fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Porque enquanto você estiver correndo atrás de dinheiro, ele nunca vai ser autossuficiente. O Morgan Housel, da psicologia financeira, ele fala muito sobre comportamento. Lidar com o dinheiro, não adianta você buscar milhões de conhecimento fora, se na verdade o básico você não está fazendo bem feito, que é dentro da sua casa. São as tomadas de decisões que a gente toma todos os dias que traz uma grande diferença na receita. E é essa receita que a gente precisa ter, que ela tem que se sobrepor aos seus gastos. E hoje em dia não tem muita essa organização. E é engraçado que quando a gente começa a trazer contas para cá, se eu perguntar para cada uma de vocês dois, vocês sabem quanto vocês gastam semanalmente? Vocês, tipo assim, têm fielmente essa questão do gasto? Vocês sabem?
E se eu falar assim, ó, o banco vamos encerrar hoje e aí você vai ter que sacar só o limite da semana. Vocês sabem disso? Sabem como se planejar? Então a gente percebe o que que acontece, que as pessoas não têm controle dos seus próprios ganhos. E aí Verdade. acabam, tipo assim, qualquer oportunidade de compra vai lá e faz. Sendo que aquele dinheiro que você colocou em algo é como se tivesse pegado o dinheiro limpo e colocado em água suja. E aí, lá no final, quando for fechar a conta, você dá um sopro de desespero. E aí a sua ajuda vai ser quem? Banco, família. E olha que família hoje em dia, se você for pedir ajuda, nem vai falar que nem tem dinheiro. Aí vai te deixar para o mercado. E as taxas de juros são abusivas. A gente tem que usar os juros compostos a nosso favor de ganho. É a gente investir, mesmo que seja pouco, começar assim. Porque eu não sei se você vai lembrar, mas eu fui uma pessoa muito consumista. O banco, ele traz o status social que ele te joga pro mercado e faz você ser aquela pessoa que, tipo assim, eu quero ser a melhor. E aí a gente começa a fazer comparações com colegas e a gente quer ser superior. A gente quer trazer esse status social que fala assim, mesmo que eu não esteja no mesmo estilo de vida daquela pessoa, mas eu acho que eu tenho direito. Mas a minha conta bancária me diz o contrário. E aí eu vou, forço uma coisa que não existe, não me planejo, e aí o tempo ele vai chegar para todo mundo. Eu não sei o dia que Deus vai nos chamar e nem quero saber, porque se soubesse, acho que a gente nem seria feliz, a gente não ia aproveitar da forma que deveria. Mas é interessante a gente trazer esses números para perto, porque a educação financeira não é uma matemática. Se você for olhar, é básico. É a gente entender o nosso contexto real de vida e aplicar ele. Ah, Atila, eu ganho um salário mínimo, eu ganho 2 mil, 5 mil. Gente, independente do quanto você ganha, o importante é a reeducação da inteligência financeira, é como eu vou lidar com o meu dinheiro. Tem muitas pessoas aqui que eu tenho certeza que vivem muito arrochado. Mas como que eu posso me sobressair dessa situação? Ah, tia, como que eu consigo? Aí é uma questão que você tem que se perguntar e olhar ali nas suas anotações, o que que realmente eu posso tirar que é superficial que não vai me fazer falta? Que as pessoas têm um hábito de comprar muito pelo consumo, mas ao mesmo tempo eu quero porque tem que ser momentâneo, tem que ser agora. Sendo que depois vai olhar, aquilo que você comprou nem utilizou, tá tipo virando material para estoque, ou principalmente para depois ser desperdiçado, jogado fora ou doado. E aí, no final das contas, quem pagou por isso? Foi você. E quanto que esse suor seu custou? E você tem que fazer cálculo do seu suor. E é nesse sentido mesmo. Eu falo assim, que querendo ou não, a gente tem que trazer à tona a questão do valor real, mesmo que seja um papel, mas dá a devida importância para o nosso suor. Se você não der, quem vai dar? Não vai ser o seu vizinho, não vai ser a pessoa próxima a você. Você pode ter certeza disso. Ô, Átila, eu queria complementar um pouco o que você está falando aí com as meninas. Isso faz muito sentido. Ano passado, eu entrei muito nessa moda nessa onda assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que colocar um perfil à altura, né, do meu Instagram. E eu não medi esforço para procurar uma empresa de marketing, né? Eu fui atrás, mergulhei, e eu só que servia se fosse uma empresa à altura daquilo que eu queria, só que eu não era o que eu queria, mas não era o que o meu bolso tinha condição de pagar. E eu fui e assinei um contrato de 6 meses com essa empresa, sabe? E eu lembro assim que eu chorei lágrimas de sangue para me pagar o contrato, para me honrar o contrato semestralmente, né? Aí quando foi agora perto antes da minha mãe falecer, eles me chamaram de novo pra gente conversar. Não, a gente tá vendo que o seu perfil tá crescendo, vamos fazer uma nova negociação, vamos propor, vamos voltar. Eu fui e fechei com eles no final de novembro, né? Novamente. Apertado, mas fechei. Aí o que acontece? Eu comecei a refletir quanto eu gastava com essa empresa e o quanto eu poderia pegar esse dinheiro, por exemplo, e fazer um investimento dele dentro da minha própria casa, com coisas que eu poderia comprar, não de equipamento, porque aqui eu já estou bem equipada, graças a Deus, no meu consultório. Mas assim, o quanto eu estava gastando com algo que eu mesma tenho capacidade e condição de produzir o conteúdo. Aí quando foi agora, hoje é 27, quando foi na sexta-feira, eu liguei pra menina, disse, eu quero cancelar esse contrato, eu não quero continuar, não tenho mais interesse.
Ela, por quê? O que tá acontecendo? Eu falei assim, eu não quero, eu preciso economizar. E é um gasto que não preciso dele agora. Eu tô com a minha carteira estruturada. Não adianta eu ficar fazendo marketing. Não tem nem espaço para me atender as pessoas. O que vai resolver eu gastar R$ 1.718 por mês de mensalidade com marketing, sendo que eu posso economizar esse dinheiro? Não faz sentido. Então, foi uma consciência que me veio à memória, assim, dentro da minha casa. Meu Deus, eu gastando um dinheiro com algo tão desnecessário agora, que se chegar agora 30 pessoas, eu não tenho capacidade de atender, não tem momento, não tem espaço, não tem horário. Ou seja, foi um gasto desnecessário, certo? É igual quando compras em excesso na Shopee, na Shein, por quê? Esses apps, eles fazem que a gente tenha um acesso muito fácil à compra. Então, se tá ali, é R$ 20 aqui, eu não vou comprar aqui, é R$ 15. Só que você vai fazer a conta na sexta-feira, você vai ver lá, você gastou R$ 200 fácil na Shopee da vida. E é um dinheiro que nós aqui como autônomas, acho que a gente não parar para prestar atenção, vai embora e você não tem dinheiro depois para fazer R$ 50 de um tráfego pago para você trazer clientes novos para sua carteira. Então, Sim. assim, isso É, que você está falando vale muito o que você está dizendo. E outra coisa também, o gasto por influência, né? Hoje tem muitas lojas que colocam muitos influenciadores. Às vezes eles nem usam aquilo que fala, mas está lá influenciando você a gastar, a endividar. É igual o jogo com o Tigrinho. Eu mesmo tô com 2 clientes viciadas em jogo. E você ouve assim um desabafo do gasto no jogo, eu falo, meu Deus, isso é coisa satânica. É de Satanás, não tem condição. É um gasto que a pessoa gasta R$ 1.000 com 5 minutos sentado numa cadeira. É Satanás, isso é satânico, não tem explicação, não. Então eu fico não, mas pensando. até Hã? desculpa te interromper. É até interessante você falar disso, porque assim, isso é uma realidade do brasileiro em si. As pessoas acham que conseguem enriquecer da noite para o dia, principalmente com jogos de aposta. E as coisas não funcionam dessa forma. Porque se a pessoa, hoje, se você for fazer um planejamento financeiro, as mesmas pessoas que jogam dinheiro fora é as mesmas que recusam falando que não tem propriedade para fazer um bom planejamento. Por quê? Se ela for olhar o que ela gastou só com a aposta, você pode ter certeza que ela já estaria pagando a mensalidade de algo que seria um conforto para o futuro. E não estou falando para agora. É igual investimento. Investimento a gente não faz para hoje. Ele leva tempo para ser construído. E as pessoas querem fazer da noite para o dia, achar que existe milagre. Não existe milagre, pessoal. Isso é bem importante, você ter bem noção que o que mais temos na internet é a pessoa vendendo fórmula mágica. Me explica se essas pessoas hoje elas vivem isso, não vivem. E o que elas fazem é usar a inteligência artificial para maquiar a realidade que não está ali. Então a gente precisa sim ter conhecimento, ter bagagem, mas ao mesmo tempo não sofrer, porque somos seres biológicos. Se eu chegar a falar para vocês o seguinte, se eu consegue atender 500 mil pessoas em um mês, eu duvido que consiga. E aí é onde, muitas das vezes, quando você estava falando da questão que ela não consegue atender todo mundo, é vocês terem esse filtro muito fácil na memória de vocês. Por quê? Se eu coloco muito paciente com um valor precificado muito baixo, eu vou me afogar em atendimento e vou me esgotar emocionalmente. E agora, se eu coloco acima, passo a régua e coloco para cima, eu não conquisto o cliente. Então, eu tenho que ter um meio termo. Eu tenho que colocar, nivelar os clientes por níveis, porque às vezes, por exemplo, se eu tenho ali 3 clientes que me pagam R$ 180, mas eu consigo prospectar um que me paga 2.000, ele já equivale os três. Então, eu vou desfazendo, mas não no sentido de jogar fora, mas eu vou atraindo novos para dentro da casa, que vai me dar sustentabilidade na base. E aí, onde eu vou ter mais conforto e, principalmente, eu vou saber como eu posso conduzir isso de forma mais assertiva. Eu acho, eu passei por isso assim quando eu terminei meu curso, porque assim, as pessoas queriam colocar valor na minha sessão. Eu achava uma falta de respeito uma pessoa me chamar aqui e falar que pagava R$ 30 na minha hora. Eu prefiro ficar em casa de Netflix, mas eu não vou aceitar. Não sou obrigada mesmo. E eu batia o pé, sabe? E eu lembro que assim, uma vez eu chorei, assim que eu terminei o curso, eu chorei, falei, meu Deus, o que eu fui fazer da vida? Saí do banco, inventei esse negócio de psicanálise, que não tem cliente, ninguém para atender. O povo não paga o valor justo na sessão da gente.
reclama que quer o horário que a pessoa quer, não é o horário que a gente pode. Porque quando eu estava estagiando, na minha época de estágio, o pessoal vinha do instituto querendo atendimento 9 horas da noite. Eu falei, vai caçar um tempo pra você fazer, meu filho. 9 horas da noite eu não atendo aqui nem na China. E eu, o que que eu pensava ali? Não, porque eu só posso só posso ter atendimento 8 horas da noite. De graça, estágio do instituto, a pessoa querendo atendimento 9 horas da noite. Eu falei, meu amor, se eu abrir minha cama 9 horas da noite, só se for tem que ser uma pessoa assim, tem que valorizar demais o meu trabalho para eu atender alguém de graça à noite. E o que que eu falei? Eu falei assim, quando eu orava ao Senhor, eu falava, Senhor, o Senhor pode até me castigar, mas eu não vou atender de graça. Não vou dar minha hora de graça pros outros. Eu não sou obrigada a ficar fazendo graça pros outros aqui na internet. E até hoje, eu abro meu direct, às vezes eu fico assim, ó, incomodada com um tanto de gente pedindo sessão de graça. É igual que eu fazendo live. Cara, você tem mais o que fazer. Aí as pessoas, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Pra que fazer uma live? Qual que é o motivo pra fazer a live? Você vai vender o que nessa live? Tem que vender. Tudo é vendas. Tudo é vendas. Você não vai ficar fazendo live de graça pros outros? E eu lembro, como se fosse hoje, acho, uma menina me chamou no Instagram. Aí eu fui chamar ela pro direct e disse, nossa, eu vou fechar essa venda, né? Com certeza eu vou fazer um pacote pra ela de terapia. Aí a gente conversou, falei da minha formação, falei dos meus cursos que eu tinha. Aí eu peguei e mandei pra ela R$100. Ela disse, eu só pago 25. Eu nem respondi, porque ela foi tão audaciosa que eu fui, cancelei, bloqueei ela. E eu jurei pra mim mesmo naquele dia que preço nas minhas coisas quem coloca sou eu. E naquele dia pra cá, a minha vida mudou, porque eu acho que parece que eu me posicionei em Cristo, sabe? Eu disse assim, Senhor, eu estudei de madrugada, fazer esse curso que eu não entendia nada, eu só sabia vender consórcio. Eu vim do banco, sabia só fazer seguro de vida, não sabia nada que era transtorno borderline, sabia nada. Passava horas vendo uns manejos terapêuticos, o mesmo manejo eu vi umas 4 vezes pra entender que era aquilo que o povo tava falando. Aí veio uma ser humana lá dos quintos dos infernos pra lá, por R$25 na minha hora. Tanto é que eu fiz essa cirurgia agora, eu chorei quando eu tava entrando pro centro cirúrgico. Por quê? Porque foi dinheiro juntado das minhas terapias, foi dinheiro, sessão em cima de sessão. E eu paguei à vista, no Pix, da minha cirurgia. Foi caríssimo. Mas por quê? Porque eu disse não pra essa sem vergonha que veio cá pagar R$25 na minha hora. Os dias mesmo eu tava aqui, alguém me chamou da comunidade, porque você faz pacote social? Eu falei, não atendo, meu amor, pacote social. Minha hora é muito cara pra fazer pacote social. A minha maquiagem é da MAC, ela é cara. Eu pensei, né? Não respondi. Então, é isso aqui que eu tô falando pra vocês, gente. Tudo é um começo. Mas se no começo você se vender por pouco, ninguém nunca vai pagar o que você merece. Você não tá passando fome. Você não tá passando fome. Olha pra você com respeito e dignidade. Isso que o Acho tá dizendo aqui de juntar um dinheiro, isso é muito sério. Porque às vezes a gente pega a sessão de cedo e tá pensando que nós vamos gastar com dinheiro à tarde. E nós precisamos entender que eu e você somos empreendedoras. Se eu e você não tiver uma reserva, se bater uma doença na porta, você vai ter que ir pro SUS. Você não tem plano de saúde. Como é que você vai fazer? Vai fazer que jeito? Como é que você vai se cuidar? Não tem dinheiro na conta? Então, eu falo pra você com todo amor e carinho. A minha mãe morreu com o maior conforto da vida, com um belo plano de saúde, com dinheiro na conta. Toda vez que o médico ligava lá que tinha que pagar um exame de R$1.500, o dinheiro tava lá pra pagar. Porque, graças a Deus, meu pai tinha condição. E quem não tem? E se eu e você hoje acontecer da gente ficar doente? Você tem plano de saúde? Você tem Unimed? Como é que você vai se cuidar? E se o médico dizer pra você que o seu remédio custa R$1.500 por mês, como é que você vai fazer? Isso é sério, gente. A gente precisa olhar pra gente, pra nossa profissão e entender que a nossa empresa tem que ter caixa. E o caixa que entra, se você cobrar R$100 na sua sessão, R$100 tem que ser dividido. Você vai guardar quantos R$100? Não, esses R$100 aqui é pra me reinvestir num tráfego, pra me vender pacote nas férias, porque nas férias ninguém faz terapia, todo mundo viaja. E isso é muito sério. Eu fico observando assim, aqui eu acho que eu não faço 50, 30, 20. Eu faço igual você fez aí, 50, 10, 10, 10, 10. Só pra você ter noção, em banco digital eu tenho conta em 5 bancos digital.
Porque para cada banco é uma conta distinta. Eu tenho a conta de fazer o tráfego pago do Instagram, eu tenho a conta de fazer o tráfego pago, de fazer no Facebook. Então, cada conta digital tem um dinheirinho guardado. Uma tem R$ 50, outra tem 80. Não é muito, mas se eu fizer um tráfego pago de R$ 80 bem feito, me reverte em umas 3 clientes de pacote terapêutico. Então, É às uma vezes a questão gente de quer. disciplina. Isso, é isso aí. É assim, gente, eu acho assim, na vida de todos nós temos que ter propósito. Se a gente não tiver propósito e saber realmente o que eu quero, o destino ele vai te levar para qualquer lugar e quem vai tomar a decisão por vocês são as pessoas, não a si próprio. E essa questão de vocês determinar o que de fato faz a diferença é crucial. Eu falo assim que o medo ele toma de conta, principalmente quem precisa sobreviver, onde o custo de vida é muito caro, mas não se deixe levar pela situação. Faça a diferença, faz um teste com uma pessoa. Você pode ter certeza, a partir do momento que você ganhar essa confiança, logo, logo, você mesmo vai começar a atrair novos clientes prósperos para a sua carteira. Não é uma tarefa fácil, mas eu garanto para vocês que a partir do momento que vocês têm determinação e sabem o que vocês querem, vocês conseguem chegar. Existe Uai, sim um desculpa, trabalho árduo. Não uai, é simples, mas desculpa conseguem. desculpa te interromper de novo. Não, pode ficar tranquilo. Esse negócio de atrair cliente rico, esse negócio é sério. Ele tá certo no que ele tá falando. Quando eu formei, eu ficava assim, vendo minhas conversas, das pessoas que chegavam no meu direct, colegas de profissão, né? Era um montante de psicanalista murmurenta, reclamona, mendiguenta. Ah, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Por que eu tô atraindo só esse povo pobre de espírito aqui pro meu direct? Aí eu comecei a perceber que eu tava reclamando demais, que não tinha cliente. Então eu tava atraindo aquilo que eu ficava gritando aqui nessa mesa. Não nessa, que não era essa. Então o que que acontece? Eu comecei a perceber que isso estava muito conectada comigo. Falei, que você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a mudar a forma de falar. Eu não vou atender de graça, porque eu não sou obrigada, não preciso atender de graça. Vou trabalhar, vou colocar valor na minha sessão, certo? E vou começar a mudar a forma de falar sobre a minha própria profissão. E parou de vir essas pessoas mendiguentas, sabe essas pessoas negativas? Ai, formei no instituto, mas não atendo ninguém. Ai, você escolheu esse curso pra quê? Porque não serviu pra nada na minha vida. Eu comecei a excluir, largar pra lá. Eu coloquei essas conversas lá naquele não visualizado, lá, aquele escondido lá do Instagram. Falei, vai morar aí. Gente pobre de espírito mora escondido de mim. Aí eu comecei a perceber, acho que as coisas começaram a mudar. Até as psicanalistas começou a chegar nos meus stories, mudou o nível. Aí eu pensei assim, ó, gente, eu tô começando a me valorizar. Porque se eu não me valorizo, quem vai me valorizar? A colega que não sabe nem às vezes como começar a atender uma pessoa? Então isso é muito sentido, faz muito sentido, porque se nós que estamos aqui, meninas, pensa comigo. Às vezes na nossa conta agora, nesse exato momento, a gente não tem o dinheiro que a gente gostaria de ter. Mas eu quero que você se olhe agora e pensa, suas mãos estão perfeitas? Você está com saúde? Você está aqui com um consultor financeiro? Você está enxergando? Você está ouvindo? Então você tem condição de ter o dinheiro que você sonha em ter. Por quê? Porque o que vai distanciar entre o que você quer e aonde você está agora chama-se trabalho. Não tem outra coisa a não ser trabalho. O que paga boleto não é sorriso bonito no Instagram, é trabalho, é terapia, é pacote terapêutico. Não adianta você ficar lá, eu quero ter 50 mil seguidores, eu quero fazer live. Não vai pagar seus boletos essa live, para de bobeira. Para de bobeira. Por isso que eu andei excluindo um monte de gente fica ali na minha comunidade, só mandando live. Aquilo ali não ajuda a colega. O que ajuda a colega é você tirar um tempinho, gravar um vídeo ensinando ela como ela prosperar em tal área. Isso ensina, isso transborda. Ficar só se vendendo na minha comunidade não vai ficar lá mais, não. Entendeu? Então, o que eu falo pra vocês é trabalho. Esther, mas eu não sei como buscar esses atendimentos para eu atender. Então, você precisa entender que a primeira coisa que tem que tirar da sua cabeça é a palavra não sei. E começar a descobrir como você precisa melhorar a sua argumentação para você fechar um pacote e fazer isso que o Acho tá falando aqui, ó.
E eu vou te falar uma coisa: se você não tem disciplina em juntar, em administrar R$ 50, eu já vou entender que você não tem disciplina em alta performance, em buscar melhorar a sua comunicação na internet, em melhorar o seu conteúdo nas suas redes sociais. Agora não, muitas aqui pararam, mas aqui, Ashla, era um tanto de pastora que tinha nesses Instagram, misericórdia, era todo dia alguém com a Bíblia na mão nos stories. Meu Deus do céu, será que não precisa, será que tem que entender? Deixa a pessoa buscar a fé dela na igreja. Você não tá para pregar Jesus no seu Instagram. Vai falar de terapia, vai falar de cura. Vai pegar a Bíblia, já que você quer ir para a Bíblia, para a internet, mas vai falar de algo sobre a psicanálise. Agora parou. E eu tenho certeza que muitos começaram a atender. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele está dizendo bem claro para vocês, nós temos que trabalhar. Se a gente não trabalhar e buscar o conhecimento assertivo, nós não vamos fechar pacote. E nós não vamos conseguir nem fazer nem os 10% que o Acho está falando aí, ó. Não precisa nem chegar nos 50%. 10% já vamos começar com os 10%. E é Verdade. interessante, Esther, até assim, sintetizar para todos vocês, que essa questão não é tirar o cafezinho, tá, pessoal? Porque às vezes você acha assim que tirar o cafezinho ali da rotina vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Não vão. Muitas das vezes, o dinheiro, como ele é muito emocional, a gente gasta com aquilo com o momento. E aí, quando a gente vê e percebe, gera um transtorno danado. Então, assim, não fique habitolado, nossa, o que que eu tenho que sair daqui, o que que eu tenho que mudar. Não façam isso. O que vocês podem fazer para melhorar é entender o seu contexto de vida, principalmente, olhar ali os números, o que que eu posso mudar aqui, compará-los, para ir assim, conforme você for vendo os resultados acontecerem, você dá uma força, porque é engraçado, tem muita gente que se endivida com coisa boba, mas consegue pagar no final, mas foi suado, mas conseguiram. Por que que esse suor todo não teve investimento? Por que que a força que você levou para resolver uma situação, você não levou para outro caminho? É porque a gente não foi ensinado a lidar com dinheiro. A gente sempre foi ensinado a ser o quê? Empregado, trabalhar de CLT, ter salário, um plano de aposentadoria, só que aí os pais esqueceram de avisar que esse plano que você está hoje, ele não é um plano confortável para o futuro. Você acha que uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue pagar um plano de saúde? Porque conforme a idade passa, o plano aumenta? Não. Eu acho que a gente tem que avaliar assim para a gente poder mudar. E a mudança não é tipo, eu posso ler milhões de livros, mas não é ele que vai causar a mudança, é o comportamento, é como eu vou olhar o meu dia do amanhã ou até mesmo agora, o que eu vou fazer diferente amanhã e colocar isso em prática. Eu vi que Milce, perdão. E isso, é Milce. Ô, Ah, Átila, sim. o que você está falando aí é bem relevante a forma de pensar, porque o que, que eu vejo? A gente foi criada de uma forma, assim, eu estou falando o meu eu. Eu fui criada de uma forma de uma escassez muito grande. Então, o que que eu formei dentro da minha vida adulta? Esse pensamento de escassez. Então, a gente tem dificuldade de relacionar com o dinheiro com liberdade, como diz Tiago Brunet, a gente está sempre atrás do dinheiro, sendo que o dinheiro é que tem que estar nos servindo. E quanto mais você corre atrás dele, mais ele foge de você. Tá entendendo? Então, essa mente de escassez que a gente foi formado na infância da gente atrapalha a gente enxergar esse valor que a gente tem de se autovalorizar quando, por exemplo, você vai fechar um atendimento. Então, você está com a escassez tão grande que a migalha é o suficiente para você sobreviver. Aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo, é muito difícil você ter essa educação financeira, porque tudo aqui é muito fácil. Então, assim, muito fácil entre aspas, né? Tudo você tem condição de adquirir, mas quando você vai bocanhando, bocanhando, bocanhando tudo, a hora que você vê, você já está mergulhado no cartão de crédito e aí você já perdeu o controle. Então, o que que eu particularmente aqui em casa a gente não tem cartão de crédito, porque para mim cartão de crédito você acha que você tem dinheiro, mas você não tem. E o que que a gente faz aqui em casa? A gente divide, faz as planilhas. A gente tem a reserva,
tem o lazer e tem os pagamentos diários, que são aqueles que você não consegue sobreviver. Com isso, você consegue estar dentro da planilha de uma sobrevivência de uma pessoa normal. Mas e o que que acontece? É educação financeira. Infelizmente, o Brasil, ele não educa os filhos. Na escola, eu vejo que tinha que ter uma disciplina de educação financeira no primário, para que as crianças pudessem já crescer com essa mentalidade de que o que é realmente o dinheiro, para que você não viva escravo dele. E quando você é escravo do dinheiro, qualquer migalha para você é o suficiente. É só assim um ponto de vista que eu queria trazer para nós. Cé, assim, é muito importante esse ponto, e eu vou fazer até gancho, porque assim, a gente lida com dinheiro como os nossos ancestrais lidaram. No nosso subconsciente, muitas das vezes, estão tomando decisões por nós em relação ao que os nossos pais fizeram lá na nossa base. E aí, sem perceber, você entra num ciclo vicioso, que é a corrida do rato, que é só trabalhar e pagar a conta e nunca sobrar para você ter e desfrutar todo o seu suor. E é pertinente, igual quando eu falei que eu era muito consumista, é porque na minha infância eu fui muito privado dos acessos. E aí eu queria provar para a sociedade em si o meu poder, que eu estava conseguindo e eu poder desfrutar daquilo. Só que aí é uma questão. Hoje, será que vale a pena todo esse esforço? Será que o nosso dinheiro, ele realmente tem valor? Porque se a gente for olhar na prática, não existe. Porque a gente sempre quer fazer alguma coisa pelo status. A gente quer mostrar poder para alguém. Mas, ao mesmo tempo, ninguém vai pagar a sua conta. Enquanto você estiver correndo para mostrar algo para alguém, essa pessoa vai viver confortável do jeito que ela está vivendo e você está achando que ela está querendo te mostrar algo, mas no final não está. E quem está suando para pagar é você. Então, isso é pertinente da gente trazer e mentalizar o que que eu posso e o que que eu não posso. E sempre questionar: vou comprar? Isso aqui vai fazer a diferença na minha vida? Eu preciso disso? Isso que eu vou comprar vai me trazer algum ganho? Não. Então, para que que eu vou comprar? Então, a gente tem que se questionar o tempo todo, porque qualquer compra que faça, você vai perceber que o ambiente, ou qualquer lugar que esteja, você vai começar a ser mais pontual com o seu dinheiro, mas de uma forma mais significativa. Eu vi que tem uma aluna querendo perguntar. A Maria. Vai lá, Maria. Boa noite, Nathan. Boa noite. É o seguinte, aqui nós temos duas empresas, eu e meu esposo, nós somos sócios, mas só que ele não tem educação financeira. E eu, assim, eu queria ensinar a passar para ele, né? Falar para ele, assim, que é melhor, porque é um descontrole. É uma empresa tirando da outra para cobrir, assim, então é muito difícil. E eu quero, assim, ver se ele entende, mas é difícil. Ele fala, não, dá para isso mesmo, é nossa mesmo. Aí, assim, o que que você me aconselha a como eu, até, assim, Ô, chegar Maria, nele, assim, assim, para coisa. assim, aqui o que que acontece? O homem tem a mente mais fechada. Eles são irracionais nas decisões que eles tomam. Então, para eles, tudo que eles estão fazendo, como ele se sente o macho alfa, ele vai querer direcionar de uma forma que, se você for olhar, vai acontecer o que está acontecendo, que você quer mostrar, que você tem uma empresa e essa empresa precisa se autobancar e não tirar de outra para tampar o buraco. O que que vai acontecer? Daqui a pouco é as luzes que estão fechando. E se ela é o ganha-pão de você, como que vocês vão sobreviver sem isso? Eu acho que trazer essa realidade para dentro e mostrar, hoje a gente ganha isso e sobrevive com isso. Vale a pena a gente fazer e seguir esse caminho? Tem alternativas? O que a gente pode fazer aqui para melhorar? Porque se a gente, às vezes, você só mostrando ou falando, só falando, não vai dar tanto significado. Mas se você mostrar ali, ó, fazer as contas e ver o resultado, talvez ele comece a abrir mais a mente. Porque pessoas, dependendo da idade, eles têm essa mente mais fechada mesmo, mais robusta, mas aí é uma forma que você tem que tentar se conectar de uma forma que ele vai ver valor e sentido no que você está dizendo. Eu tenho dia que tem mês, assim, que a gente entra no limite do banco, ou eu falo para ele, quando chega, assim, nos 2, 3 meses, é muito dinheiro.
Então, ali é o que a gente economiza em vários meses. Mas, E talvez o que vocês pagam de juros do cheque especial é bem mais alto, porque aí o investimento que vocês teriam que ter, né? Infelizmente, sim, vocês estão dando de graça para o banco. isso. E para abrir a Mas é mente essa dele não é questão. fácil. É, porque assim, querendo ou não, fala assim que a dor, ela dói quando dói no bolso. Mas pelo que eu tô vendo, não tá doendo no bolso dele, né? Porque se tivesse doendo, talvez o comportamento estaria sendo modificado. Ainda, né? Porque eu acho que quando as coisas apertar mesmo, aí ele vai entender, não é? É, mas aí tomara que apeste para ele, não para você. Porque, se, querendo ou não, é um casal. E eles têm que andar junto, em conjunto. Porque a cara Sim. que querendo, se ele sentir, você vai sentir. Mas antes de você sentir, eu acho que você tem que ser mais realista. Dependendo da forma que está conduzindo, não está sendo transparente. E você tem que trazer ele para o centro para ele enxergar o que está acontecendo de fato. Antes que piore a situação, mais do que está. Porque às vezes eles estão vivendo no limite. Para isso aqui afundar, é só um passo. É, eu falei assim, eu tinha até vontade de conversar com a pessoa assim, para poder explicar para ele também, para ele entender como que funciona, porque ele não escuta bem, não. Não entendi. Mas o que precisar, eu estou aqui disponível para poder contribuir. Pode contar Depois comigo. eu quero pegar seu telefone. Ah, eu Obrigada. agradeço. Eu, Obrigada pela sua explicação. alguém mais tem perguntas, pessoal? Estou gostando, viu? Público animado, gosta de questionar, participar, faz toda a diferença. Eu A podia gente dizer não que se as sente minhas um meninas bicho te perguntam, eu te isolado. disse. Não, eu adoro pergunta, porque eu aprendo, eu falo que aqui ninguém é o dono da razão, né? Ninguém é absoluto. É uma construção. Acho que cada um tem conhecimento e agrega no todo. Quem mais, gente, quer fazer perguntas? Aproveita, porque aqui agora o guarda não tá cobrando nenhum real. Então aproveita, vamos fazer perguntas de 0800 aqui, viu? Eu acredito que a maioria de vocês, eu não sei se possa ser que eu esteja errado, mas ela está muito vinculada à questão da precificação. Estou errado? Não sei se estão autônomas do fato de cobrar, se está cobrando certo, se está cobrando errado. Porque se for, a gente pode até fazer um novo planejamento só de falando de precificação. Não Adoro trazer gente que nenhum gosta de outro. voltar aqui na comunidade. Adoro gente que gosta de voltar, ainda mais de graça. Não vou pagar, não, hein? Então você Não, não precisa. já vai planejando aí que você vai voltar a 0800 aqui com a gente. Já pode Não tem escolher problema. outro tema. Eu acho que a gente agrega valor e acho que a precificação é um ponto muito pertinente para essa adaptação. É claro que existe sim o estilo de vida que você precisa conhecer ela de fato. Até a Melissa, acho que todos nós devemos dar bater palmas para ela, porque ela está de parabéns. Ela já conduz isso de uma forma muito excelente, mas a gente precisa sim trazer que o que a gente vai sustentar é através do nosso ganho. E como que a gente pode precificar? Eu posso desenvolver um trabalho, trazer ele mais às claras para vocês, transparente, para vocês pegarem aquilo ali, pelo menos como um guia, não como o todo da razão, mas compartilhar de uma forma que para vocês vão fazer toda a diferença. E no final, se vocês ganharem, eu estou feliz que eu tive participação. Pronto, então, esse não. Sobre essa Você questão da. indicaria algum livro para a gente ter alguma educação financeira? Eu sei que livro Pai Rico, Pai Pobre, você já leu ele? Tem o Pai Rico, Pai Pobre, do Margon Housel, que é a questão da Persu- psicologia financeira. Persuasão? É tipo assim, hoje eu estou focado só na questão do comportamento financeiro. Então, tudo que é livro que vai me trazer sentido para que eu possa aplicar e ter um entendimento e contextualizar ele, eu estou lendo. Hoje a questão, por exemplo, do Eduardo Amuri, que ele é o Dinheiro Sem Medo. Ele é um livro mais básico, mas ao mesmo tempo ele traz todo o sentido. Ele mostra a configuração, tipo, do cafezinho que a gente está falando, da questão de você pegar os quadrantes e colocar as suas despesas por semana, que aí ele vai te trazer uma realidade. Tem a questão dos segredos da mente milionária, que apesar dele não estar direcionado à questão do comportamento financeiro, mas ele está falando sobre a mentalidade com relação ao dinheiro.
que já viu aquela questão que quando a gente não busca se perguntar, a nossa mente começa a atrofiar. Então, tudo fica Uhum. muito sugestivo. Se você começa a se questionar sobre a sua vida de hoje, igual a Estela Pai sempre fez essa performance muito bem, inclusive eu fui um mentorando no passado dela, inclusive eu me destaquei muito, e eu até agradeço, tenho uma gratidão enorme por essa mulher, mas ele faz todo sentido que quando a gente quer realmente, se você tem uma visão, um planejamento e começa a contextualizar isso em mente, você vai colocar em prática. Mas você tem que ter ação. Porque não adianta a gente falar assim, ó, eu sonho, mas os sonhos não vão cair do céu. Porque eu falo assim, a partir do princípio que você trabalha, se esforça, você aprende. Tem as quedas, mas muitas vezes você levanta muito mais forte de quando você voltou lá do começo. E assim, acho assim, hoje tem muitos livros, tem alguns que eu li que para mim não fez tanto sentido, igual o do Pai Rico, Pai Pobre, ele está mais lá no passado. Ele não traz tanto essa realidade, esse contexto atual, igual o do Morgan Housel, que é da psicologia financeira, que ela está mais vinculada à questão do comportamento. Porque, gente, é aquela questão, não é inteligência, é comportamento. Dinheiro, ele é como você lida com ele, é para onde você direciona. Não é o dinheiro que tem que controlar a sua vida. E quando a gente começa a embasar, entender isso, a gente dá sentido. Enquanto a gente não entender o valor real, a gente não vai conseguir partir do princípio que eu posso e mereço. É igual a questão, o subconsciente, ele não lida com dinheiro, ele lida com emoções. E as emoções lidam com o comportamento e o comportamento que lida com as suas ações. Então a gente tem que ligar esses pontos para poder fazer a diferença. Eu acho, esse É, tipo negócio. assim, você poderia te dar para a gente, assim, tipo o seu testemunho, qual foi sua virada de chave, como tudo começou, porque pela introdução que a Esther deu, você começou trabalhando lá no banco, assim, Sim, não baixo, mas você começou né? do começo. E qual foi sua virada de Sim. chave? O que que fez? Eu sei que você está falando muito de comportamento, mas o que fez assim você dar aquele sangue nos olhos e falar assim, uau, é isso? Assim, para a gente ter uma ajuda bem concreta para ter um ponto para a gente partir, tá entendendo? Milton, assim, até para ficar claro e contextualizar, antes mesmo de entrar no banco, eu trabalhava como operador de caixa na Flávio Calçados. E aí, quando eu entrei no banco, eu entrei como estagiário. Então, foi um processo que foi ele sendo desenvolvido. E até quando eu estava no banco, eu ainda não tinha noção, porque eu ainda não tinha uma maturidade. Essa maturidade ela foi sendo construída depois que eu saí do banco. Mas enquanto eu estive ali, eu tive uma base, que foi a Esther. Ela foi a ponta de tudo, assim, para me poder sempre buscar mais conhecimento, buscar melhorar meus comportamentos, porque como eu era uma pessoa muito consumista, eu sempre queria ajudar todo mundo. E tem Hum, até um episódio que, quando eu trabalhei em Nerópolis, eu era muito querido pelos aposentados. eu Todo acabei de aposentado, contar isso aqui. sim, todo aposentado queria falar só comigo, não queria falar com mais ninguém, porque eu dava muita atenção, mas a princípio eu estava ali para bater meta, eu tinha que entregar resultado. E a questão de estar ali dando, tipo, ouvindo, eu perdia muito tempo, porque banco, ele conta cada minuto seu. E se Gente, eu você falava não pra ele tem um assim, ó, se você não planejamento, ficar para... Eu falava pra ele, se você não parar de sorrir pra esses velhos e não bater meta, não serve, você não serve pra estar aqui, meu amor. O seu sorrisinho humilde não vai pagar as suas contas, querido. Você precisa parar de... Você tem que vender. foi exatamente isso. E aí, o que que aconteceu? Eu tive algumas promoções, eu fui promovido muito rápido, a cada um ano eu era promovido, e tudo através dos conhecimentos e bagagem que a Esther foi me passando, porque eu fui criando essa camada através das informações que ela foi me passando. Que lá atrás, pela minha imaturidade, eu achava que era até prepotente. E hoje eu reconheço e vivo isso muito na minha vida, no meu contexto. Eu sou hoje uma segunda Esther da vida. Eu posso dizer isso com toda a convicção do mundo. E aí, o que que acontece? Eu tive o pós-banco. Quando eu estava no banco, eu sempre acreditei que eu fosse o maioral, porque como eu sempre entreguei muito resultado, eu já tive nível Brasil, com de resultados que nem eu acreditava, eu achava que eu era o bambambam da história. Quando eu saí do banco, eu não tinha nenhuma reserva, eu não tinha nada. Saí com a mão na frente e outra atrás. E aí, o que que acontece? O mercado, a vida é diferente.
A gente cria um cenário na nossa cabeça, mas a realidade, ela é mais dura. E aí, quando você bate de frente com isso, gera uma dor tremenda. E aí, até 2023, eu ainda passei uma escassez danada, que tipo assim, tinha que contar moeda, contando tudo. Eu falei assim, gente, eu tive tanta abundância e não dei a devida oportunidade para o dinheiro. E aí foi a partir daí que eu tive que dar a virada. Foi falei assim, eu acho que essa questão da gente querer sempre mostrar status, mostrar alguma coisa para alguém, para nos validar, é cansativo. Porque você corre, 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 batalha, mas nunca é autossuficiente para ninguém. Porque a gente não vai ser para o outro, a gente vai ser para a gente. E quando a gente entende que eu preciso ser autossuficiente para mim, aí a gente tem uma virada de chave assim que é estrondorosa. Eu sempre tive Uhum. um apego com Deus muito grande, eu sempre fui uma pessoa temerosa a Deus, e eu sempre falei, o que que eu preciso fazer para mudar? Porque eu não estou sabendo. Se eu pequei, se eu fiz alguma coisa errada, eu quero corrigir os meus erros. E aí eu acho que foi a partir desse princípio que eu fui mudando, fui dando uma virada, mas eu sempre falo que existe a rede de apoio, sabe? A gente precisa disso. Sempre tem alguém ali instruindo. Eu tive terapias que foram pessoas assim, extraordinárias nessa minha mudança. Eu acho que se a Esté hoje me olha, ela fala assim, gente, esse menino é totalmente diferente. Realmente, porque eu amadureci bastante. Hoje eu sou um novo Átila. Eu falo assim, hoje eu não tenho tanta abundância, mas eu estou construindo ela aos poucos. E quando eu percebi que pequenas mudanças de comportamento, ele pode sim trazer grandes resultados, eu falei, por que não ajudar quem precisa? Porque hoje em dia, ninguém sabe lidar com dinheiro, gente. Eu acho assim, a gente vê o dinheiro, ele parece que é tão pouco para tanta coisa que tem que ser feita, tanta conta que tem que ser paga, que parece que no final das contas eu só trabalhei para pagar e não para aproveitar o meu dinheiro. E aí eu falei, não, mas eu não quero olhar com isso, com esse olhar. Porque é a mesma coisa de eu entrar numa empresa sabendo o valor que eles vão me pagar e eu pedir uma promoção ou pedir um aumento e eles falar que infelizmente naquele momento não pode e eu falar mal do patrão, sendo que na verdade foi uma escolha minha, as decisões são minhas. Então, querendo ou não, a gente não pode terceirizar a responsabilidade, a gente tem que pegar para si. E quando a gente entende isso, fica muito claro. A gente amadurece, cresce e você começa a perceber que não é falando. As pessoas começam a falar por você, do seu comportamento. E quando eu falo, eu mudei, as pessoas não viram sentido, não viram mudança. Mas quando as pessoas chegam e falam, ah, você está diferente, você está com um brilho diferente, aí é onde você começa a perceber que houve mudança. E você é uma pessoa próspera, né? Porque a pessoa próspera não está relacionada à prosperidade, está relacionada à plenitude da pessoa pelo qual ela vive o estado hoje. Sim, exatamente. A riqueza não é o dinheiro, né? Eu falo que a riqueza, eu prefiro mil vezes dormir tranquilo espiritualmente, sabendo que às vezes o dinheiro que eu estou ganhando vai dar para mim prosperar de uma forma onde eu vou dar uma bagagem, uma experiência melhor para minha família, mas eu não vou ter que me corromper por ele. E aí, às vezes, chegar, igual, por exemplo, quando a gente trabalhava no banco, muitas das vezes a gente era forçado a fazer até coisas que não queria só para bater meta. Então, hoje eu vejo um texto totalmente diferente. Eu falo assim, será que todo dinheiro vale a minha paz espiritual? Não, não vale. Então, até quanto eu tenho que me sacrificar e sangrar para ter? Eu não quero ter, eu quero ser. Eu quero ser um ser de luz que eu vou Uhum. transformar na vida das pessoas. Então, isso fez todo sentido para mim. Uau, uau, uau. Nós precisamos encerrar mais 10 minutinhos para as perguntas. Já são 9h30. Meu marido já tá ali, ó. Que hora você vai vir? Que hora você vai vir? Você tá entendendo, não, gente? Você tá entendendo, não? Esse marido meu, Mas essa. alguém tem dúvidas, gente? Pessoal, Gente, mais alguém. aproveitem. Ó, depois você manda, acho, o nome desse livro que você disse pra gente. Eu É, a vou Pamela citar alguns. perguntou. Tá, a Uhum. Pamela colocou. Então, usar o dinheiro para cuidar de mim é bom, né? Assim, estando bem, terei ânimo para gerar mais dinheiro. Pamela, eu super concordo, viu? Bora pro spa amanhã, eu e você. A Edjane, a pediu para você fazer falar um breve resumo aí pra gente, falar sobre como separar a empresa da casa, financeiramente falando. Se você puder, você tem 1 minuto para Sim. falar. Tô brincando. Tá. Não, gente, até ser bem breve, a gente só tem que saber que o CNPJ, ele é uma pessoa. E se você tira dinheiro dele, automaticamente é como se você estivesse tirando algo que não é seu. Então, a gente, partindo desse princípio, eu tenho que saber que para mim bancar, eu preciso ter um prolabore, eu tenho que tirar o meu salário.
Só que quando a gente está no começo, ele é mais difícil, porque às vezes o próprio valor vai ter que ser investido na própria empresa para ela poder ganhar sustentação. Então, acho que a partir do princípio que você tem ali pelo menos uma noção, você tem que tirar uma porcentagem que não vai aferir o seu negócio. Porque é complicado isso. A gente, tipo assim, quanto que eu posso tirar? Eu tenho que entender o cenário, o contexto de vida que vocês levam hoje para entender. Mas o básico, você tem que saber quanto que é o básico para a sua sobrevivência, quanto que eu preciso. E não tirar dinheiro da empresa toda vez para suprir gastos pessoais. Porque o caixa da empresa não é caixa eletrônico, a gente tem que ter isso muito em mente. Porque se a gente vai Nossa, tirando ali, esse aí achando foi para que. mim. Porque se a gente tira achando que aquilo ali vai suprir alguma coisa, não vai. Vai te causar um problema lá na frente. Então a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Amanhã eu vou mandar uma foto Não do sei se caixa eletrônico pra vocês lá no respondeu. grupo da comunidade, viu, meninas? Vocês vão lembrar Não desse sei se projeto. respondeu a pergunta da pessoa, mas espero ter ajudado. Aqui tá. Exatamente isso, Vixe, Átila. mas, nossa, a pessoa tira tudo da empresa e complica, não tem como. Uma hora isso aí vai cair por terra. Gente, vamos fazer nossa foto então, Átila. Quero te agradecer, tá? Agradecer com Eu que muito agradeço do carinho. fundo do meu coração. Deus abençoe grandemente sua vida. Assim, eu sei assim como que é corrido, não é seu dia a dia, gente, depois que eu tô te acompanhando mais aqui. Então, eu sei qual é o sacrifício de você estar aqui com a gente. Então, que Deus possa honrar grandemente a sua vida mesmo, do fundo do meu coração. Eu estou muito orgulhosa de você, já te falei isso por telefone, né? Registre, que deixe gravado para quem vai assistir ao vivo. Eu estou muito orgulhosa daquele menininho que chegava de mochilinha lá em Nerópolis, de ônibus, pegava o ônibus 4 horas da manhã, ia de Goiânia para Nerópolis, descia lá no ponto de ônibus e ia a pé. Quantas vezes esse menininho chegou lá molhado na chuva, um banho de chuva, enxugava lá dentro, vestia a roupa, a outra roupa que tinha na mochila, ia lá fora sorrir para os aposentados como se nada estava acontecendo. Almoçar, comidinha, arrozinho, carne, ovo. Eu olhava lá na marmitinha dele que ele levava da casa dele, a marmitinha com carne, com ovo, um arrozinho, comidinha simples, e toda vez ele orava para comer aquela comida. Falava, meu Deus, esse menino dá uma aula para mim de fé. Ele sai da casa dele 4 horas da manhã para chegar aqui em Nerópolis, para trabalhar em outra cidade, sair a pé do ponto de ônibus. Às vezes a gente reclama do trabalho de dentro da nossa casa. Então, meu amigo, eu tô muito assim, feliz de ver você tão bem em todas as áreas e fazendo, né, trazendo esse propósito pra gente com as meninas aqui, com as minhas meninas. Você vai voltar, com certeza. Eu quero entender melhor sobre esse negócio de precificação. As minhas também precisam entender. As meninas também estão colocando comentários aí pra você. Então, a Mirella também acho que quer falar, né, Mirella? Então, é gratidão, tá? Muito mesmo. Gratidão, gratidão. Eu que agradeço do fundo do meu coração a todos vocês. Vai, pode falar, Mi. Boa noite, Átila. Tudo bem com você? Boa noite. Você sorri com os olhos, né? Notei isso. Oh, Obrigada. Átila, foi muito bom mesmo, muito transformador. Porque eu também já fui consumista um pouco lá atrás. Gostava muito de comprar roupas e etc. E quando eu me casei, aí eu mudei mais esse estilo de vida. Comecei a guardar mais, porque nós temos que realmente ter a nossa reserva. E eu gostei muito do que você falou aqui, mas queremos que você venha na próxima, com certeza, Eu para mostrar um agradeço. pouco mais dessa aplicação aí, né? Porque assim, planilhas, envolve cores às vezes, né? Funcionamento, várias questões que envolve e vai ser bom pra gente, eu com tenho certeza. TDAH não Prazer. diagnosticado. Eu não sei usar a planilha. Não, só para se encerrar, para a gente não delongar demais, eu vou ser transparente. Então, de software, planilhas, ele é só uma base. Ele não é a pessoa que vai determinar o caminho. Isso a gente tem que deixar bem claro, porque tem pessoas aqui que querem deixar o tempo todo anotado, mas não sabe como conduzir. Então, aquilo ali não tem serventia, ele só gasta tempo. Então, a gente tem que deixar muito claro que como eu posso construir é tendo ciência do meu contexto de vida. Aí eu parto desse princípio. A planilha ele só vai dar um Algo suporte, mas ele fácil, não vai ter o dominador. Entendi. algo fácil para poder já começar esse comportamento, melhorar mais ainda, desenvolver melhor, né, para a vida. Exato.
Então vamos lá, né, gente? Fazer nossa foto. Alguém quer mais que falar alguma coisa? Eu também uso caderninho, Marília. Eu sou do caderno. Nossa Senhora, se mandar uma planilha pra mim, misericórdia, Senhor Jesus da glória. Eu já pergunto logo, não manda planilha pra mim, não, que eu não sou da planilha. Tem TDAH não diagnosticado, eu acho. Tô brincando. Vamos lá, deixa eu fazer nossa foto linda. Nós merecemos esse momento. Depois vocês marcam. Ou acho, depois você manda. Manda pra mim seu Instagram. Para as minhas Vou passar marcarem aqui. você. Mais uma vez, muito obrigada mesmo. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. E você vai voltar para trazer para a gente sobre precificação para psicanálise. A nossa área que é psicanálise, a gente Ótimo. precisa de ajuda. Porque senão essas Eu vou amadinhas fazer saem lá certo. dos quintos para lá e vem pedir trem de graça no nosso direct. E às vezes a gente, o coração bom demais, quer dar tudo de graça para os outros. Nada. Não Ninguém vai dar de façam graça. isso, gente. Serviço solidário não paga conta. Vamos pensar nisso. A gente tem que ter sim esse princípio, mas não tem que levar como base. Você escutou, né? Ser solidário não paga conta. Outra coisa também, nossa empresa não é caixa eletrônica. Amanhã eu vou mandar uma foto do caixa eletrônico cedo naquela comunidade, só pra vocês saberem do que eu tô falando. Vocês escutam eu pra vocês verem. Vamos lá, gente, fazer a nossa foto. Vamos lá. 1, 2, 3. Tirei de novo. Foto. A Marília não é funcionária do SUS. Que precisa? Ô, acha, teve uma menina que queria atendimento da Marília do SUS, queria que a Marília atendesse como se ela fosse funcionária do SUS, psicanalista do SUS, Átila. A doação não paga. Gente, é aquele negócio, né? Ó, é essa questão da gente. O serviço voluntário ele não vai pagar a conta. A gente tem que fazer um serviço da paz. Mas essa questão das pessoas querem colocar preço no nosso trabalho, ele não vai te onerar da forma que você merece. E só você sabe o seu valor, não é ninguém que sabe. Então, se você partir desse princípio, a gente vai construir um resultado muito bonito. E essa questão da precificação que eu ainda quero trazer para vocês ele vai te ser um norte. Vocês vão ter uma direção e depois vocês vão me dar um feedback se realmente valeu a pena ter ouvido sobre esse tema. Eu acho, qual que é seu Instagram? Fala aí pras meninas. Sou mais eu finanças. Não, Como que eu é? comecei aqui. Sou. Meu Deus, peraí. Tô É porque eu falando, criei ele desculpa, faz pouco tempo. É porque eu criei ele pouco tempo. Eu nem sou muito de Instagram, de eu postar coisas de sei. trabalho. Sou mais finanças. Sou Tá no mais eu. portfólio que ele mandou. Deixa eu achar aqui, espera, deixa eu... Sou mais eu finanças. Sou mãe. Mais eu finanças. Achei, achei. Isso. Você vai ganhar um monte de seguidoras agora, ó. Essa página que você tá usando? Sim. Eu não divulgo com. Eu quero começar. É um processo, mas vai dar Não, mas não certo. preocupa com a internet, não, que você já tem carteira de cliente. Ó, deixa eu te falar, não se iluda. Tá indo muito bem. Ó, as minhas já estão aqui, ó, seguindo já. Entendeu? Porque Eu assim, agradeço. Deus abençoe a vida de vocês. tá certinho. Vai devagar, vai no seu tempo, você tá indo muito bem. O conteúdo foi maravilhoso. Tá, dá pra ver que você tá confiante no que você tá falando e você realmente entende o que fala. E isso é importante. Quando uma cliente quer contratar a gente, ela só quer o quê? Ela quer segurança naquilo que a gente fala. A gente para realmente ensinar Sim. com amor e carinho é o que você está fazendo. Você está ensinando com o coração. E isso é o que a gente precisa aqui. Coração, pessoas que queiram servir e não cobrar nada da gente. Porque aí você vem cá, vende o seu trabalho, você não vai Isso cobrar é da a gente. troca de chave. Você tá entendendo? Vamos fazer nosso vídeo agora. Tirei a foto, agora é o vídeo, meninas. No 3 eu vou pôr o vídeo para rodar. Vamos lá. Aí. 1, 2, 3, vídeo. Prontinho. Meninas, beijo. Acha, obrigado mais uma vez. Deus abençoe Tchau. Com grandemente, Deus. Todos tá? vocês ficam com Deus. Beijo, gente. Tchau. Ai, Jesus.